Deixa eu ensinar algo para você, isso aqui é muito sério. Porque esse é um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo ao longo desses anos à frente de times, de equipes que eu gerenciei, que eu fiz a gestão, e eu já vi muita gente perder oportunidade. Então, vou pegar um exemplo. O Wesley é um menino novo, que tem algumas habilidades, que tem talento para algumas coisas. E aí, quando ele chega no instituto, começa a ser feito um trabalho nele de crescimento e desenvolvimento. Então ele começa a crescer, começa a trabalhar algumas questões, tal, e aí ele começa a se destacar. Ele começa a avançar. Então ele começa a fazer isso aqui, ó. Só que a velocidade com que as coisas acontecem, ela está acima da velocidade com que ele se desenvolve. Então olha só para você entender. Ele cresce assim, mas ele desenvolve assim. Chega uma hora que vai dar problema, porque o desenvolvimento dele não está acompanhando o nível de crescimento. E é normal isso aqui. Caraca. Aí é onde ele começa a se perder nas decisões e nas emoções dele. Aí é onde ele não consegue guardar o coração. Aí ele começa a vislumbrar um mundo, ele começa a achar que as coisas já mudou. Não, eu sou o Wesley inenarrável, isso e aquilo e tal. Ele está se achando. Não percebeu que não está desenvolvendo na mesma velocidade. Para o líder bate o olho, ele já observa pequenos detalhes no comportamento dele que já mostram que ele ainda não está preparado para aquilo. E para guardar ele, para você não perder ele, o líder vai lá e fala assim: Wesley, vem para cá. Puxa ele. Recua ele. Aí sabe o que ele faz? Você quer me esconder. Você quer apagar o meu brilho. Não vou deixar. Porque eu nasci para isso. Agora eu descobri o meu propósito. Agora eu descobri o meu potencial. Você não vai me esconder. Aí o comportamento dele, ele se perde. E nesse momento ele apaga tudo que ele veio construindo. Então todo aquele carisma, toda aquela habilidade, todo aquele talento, ele joga fora. Quando ele acha que ele já sabe. Que é o momento dele, que é a fase dele. Momento que ele não respeita a visão do líder. E aí ele vai lá e apaga. Aí o que ele faz? Ele apaga e ele sai. Porque na cabeça dele ele acha que não, agora eu já sei fazer. Ele vai lá e quer fazer, sozinho. Mas o resultado não aparece. Porque ele dentro de um contexto, dentro de um grupo, ele é muito importante. E ele é um dos destaques. Ele sozinho é apenas mais um. Acho que isso acontece muito levando para o ambiente espiritual, pastores, né, que começam a achar que é ele, não é Deus. Também. Mas, exemplo, isso acontecia muito comigo quando eu trabalhava com vendas. Como gerente de vendas, eu tinha vendedores que comigo eles vendiam muito bem. Aí, exemplo, às vezes por eu trabalhar numa loja menor, tinha umas lojas maiores, que todo mundo queria estar numa loja maior para poder vender mais, para ganhar mais. Várias vezes, vários casos. Então a pessoa chegava e falava assim: Cleito, ó, eu queria ir para a loja tal. Falei com o gerente, ele me chamou e eu queria ir para lá. É uma oportunidade de crescimento, tal. Você não pode me impedir de crescer, de avançar. Vai, porque eu nunca impedi ninguém de sair. Na minha cabeça é o seguinte: uma pessoa que trabalha comigo na minha equipe, quando ela pede para sair, para mim quem está perdendo é ela. Eu sempre, depois que eu entendi isso na liderança, mudou completamente. Então eu não fico segurando ninguém. Ela está perdendo a oportunidade de estar trabalhando comigo. Você entendeu que é o seu momento? Ok. Então ele chegava e falava assim: não, eu vou. Aí saíam da minha equipe, iam para uma loja maior, chegava lá, não tinha o mesmo rendimento. Sabe por quê? Porque dificilmente você reconhece a importância do que o líder tem na sua vida. Dificilmente você parabeniza. Exemplo, talvez poucos aqui chegariam para o Thiago hoje e falariam assim: Thiago, obrigado por tudo que você está fazendo por mim. Obrigado porque você está me desenvolvendo, obrigado pelo puxão de orelha, obrigado por você ter brigado comigo aquele dia. Fiquei com raiva, mas obrigado. Você não faz isso. Depois que você sai, que você não está mais como ele, como seu gestor, você olha para trás e fala: caraca, como eu cresci quando eu estava com o Thiago. Como eu cresci quando eu era liderado por ele. Pode ver. É assim que acontece. Você não reconhece o trabalho de quem está te desenvolvendo, de quem está te ajudando no momento. Os piores professores que você teve foram os que você mais aprendeu. Mas quando você tinha aula dele, você reclamava e você falava mal dele. Hoje você olha para trás e fala assim: caramba, aquele professor foi importante. As maiores notas que eu tinha porque ele pegava no meu pé. Mas quando você estava com ele, você reclamava. Então, por quê? Porque esse é um padrão que o ser humano carrega. Ele não reconhece o momento em que ele está
crescendo, que ele está avançando, ele não reconhece os nãos que ele recebe e aquilo é necessário para ele. Ele não agradece a Deus quando Deus fala não para ele. Ele fica chateado, fica magoadinho. Aí depois ele vem naquela cara lavada, não, Deus é perfeito, né? Falou não para mim, mas depois olha só. Cleito, como tirar um bom proveito de um não? Primeira coisa, por que eu recebi não? Será que eu estou num nível que eu não estou ainda? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. O que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda? Porque se eu recebi não é porque as coisas não estão como eu gostaria. Para facilitar, você quer comprar, exemplo, uma Ferrari. Aí você vai lá na concessionária e aí o cara fala pro seu, cara, eu não consigo te vender a Ferrari. Você vai ficar com raiva do cara? Não. Você vai refletir, por que eu não consigo comprar a Ferrari? Ah, porque tem que dar 50% do valor, tem que pagar à vista. Não, eles financiam também, ok. Mas para poder financiar tem que ter uma renda mínima de X. Aí ali cai a sua ficha e você não está num patamar de comprar uma Ferrari. Vamos trazer, você quer comprar um carro de 150 mil. Hoje a sua renda ela é compatível para a compra de um carro de 150 mil? Não, não é. Então por isso que você não vai ter o carro de 150 mil, você vai ter o carro de 70. Conforme você cresce profissionalmente, a sua receita aumenta, você muda a sua mentalidade, muda de nível, você pode ter o carro de 150. Traz essa analogia para a sua vida. Eu quis acessar o Cleito, não consegui. Por quê? Porque talvez ainda não tenho maturidade para estar ao lado dele. Um exemplo. Quero acessar o Thiago, não consigo. Mas se você continuar desenvolvendo, crescendo, avançando, chega uma hora que você vai estar junto. Então, se eu recebi não, peraí, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso mudar? Por que aquilo ali me privaram naquele momento? Porque eu ainda não estou preparado para viver aquilo. Caiu a ficha agora? E olha só, como eliminar esse padrão de comportamento na sua vida? Primeiro, aceitando que ele faz parte, aceitando que você não sabe receber não das pessoas. Porque, gente, ficar chateado todo mundo fica, mas a questão é, se você fica chateado e ainda faz comentários negativos, você precisa melhorar muito. Uma coisa é você ficar chateado, você com você mesmo, internamente, o pensamento você não controla, mas o que sai da sua boca sim, resolveu entre você. Outra coisa é você ficar chateado, você olha para a pessoa diferente. Cara, quantas vezes já tive reuniões com o Thiago que ele pegou muito pesado. E aí, passava 5 minutos, ele me chamava para ver uma outra coisa e eu rapidamente virava a chave, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui que ele fez, que ele pegou pesado, é para o meu desenvolvimento, é para o meu crescimento, é porque ele quer o bem. Isso aqui já é uma outra coisa. Agora, se eu ficasse magoadinho, não, você brigou comigo 5 minutos, eu não quero falar com você agora. Você acha que eu estava aqui? Claro que não. Não tinha por que ele investir em mim. Porque eu não tenho maturidade emocional. Se você é chamado a atenção por uma pessoa e você fica 3, 4 dias sem falar com ela, você é uma criança emocional. Aliás, nem criança dá para falar que você é, porque criança, você fala não para ela e se você depois chamar ela para brincar, fazer alguma coisa, ela vai com você. Ela perdoa muito fácil. Ela não fica guardando mágoa. Pode ver, a criança faz isso. Quero chocolate. Você falou não, ela está chorando. Depois você fala assim, vamos ali, vamos passear, vamos comigo ali. Ela, não, então vamos, sai correndo e esqueceu. Então não dá nem para falar que você é criança emocional. Porque nem a criança se comporta assim. Você vê como o nível tá ruim de você ficar guardando mágoa e ficar chateado e olhar para a pessoa diferente. Isso não só no relacionamento profissional, acho que geral. Familiar, né? Ah, estou 3 dias sem falar com a minha esposa. Que absurdo. Dando brecha para o inimigo entrar e acabar com a sua família. Porque você brigou hoje, vai ficar 2 dias brigado, 1 dia brigado. Não, perdoa. Resolve. E como você começou a controlar isso? Não, vou virar essa chave agora. Guardando meu coração. Entendendo. Quantas vezes a Luciana me chamou a atenção de coisas que eu não gostei, mas é necessário. Esses dias eu falei para ela, eu já entendi que um dos papéis que você tem na minha vida é falar coisas que outras pessoas não conseguem falar. E dói, pelo amor. Mas é necessário. Eu preciso ouvir aquilo. Então tem momentos que tá tudo bem, todo mundo, esse episódio foi legal, isso e aquilo. Aí eu falo, você assistiu o episódio? Foi assim, ela, eu assisti, mas isso aqui não foi legal, isso aqui você errou. Isso aqui você não deveria ter falado desse jeito. Aí eu, tá bom, ela tá certa. A primeira vez que eu ministrei, que eu fiz um treinamento, era para ser um treinamento de 40 minutos. Fiquei 2 horas falando. Não, me empolguei. Só um pouquinho só. E só batendo. Só assim, só na reflexão.
Ok. Quando eu desci, todo mundo, caramba, foi muito bom. Nossa, você falou coisas que eu não tinha pensado, isso e aquilo, e todo mundo aquele elogio e tal, e eu... Normal, ó, as emoções vêm, você já me achando. Aí, todo feliz. Entrei no carro, olhei para a Luciana e falei, e aí? Esperando, ela falou assim, nossa, você me surpreendeu, você foi muito bem. Ela virou para mim e falou assim, muito ruim. Meu Deus. Muito ruim. Deus tem que melhorar muita coisa. Na hora eu fiz assim, ó. Ela tirou da bolsa uma folha, frente e verso, 2 folhas, se eu não me engano, frente e verso, ela anotou. Ó, você precisa melhorar. E começou a falar. Cara, pensa não você vai diminuindo, assim, sumindo, aquilo acabou comigo. Mas rapidamente eu fiz a leitura que eu precisava daquilo, que era aquilo que ia me ajudar a crescer e avançar. Apesar de não ter gostado, mas era necessário. Tem momentos na vida que não dá para fazer o que você gosta, tem que fazer o que é necessário. E aí, depois que eu voltei assim, vamos dizer assim, né? Depois de tudo que ela falou, eu falei assim, beleza, eu vou melhorar isso. Aí ela falou, ó, você tem que falar assim, aí eu melhorava. Tudo que ela foi falando, eu guardei e fui me preocupando. Falei, vai ter o dia que eu vou chegar, vou fazer algo, uma ministração, um treinamento. Ela falou, ó, hoje não tem nada para falar. Esse dia já chegou. Uhum. Só que esse dia, olha que interessante, o dia que ela me elogiou, falou, hoje eu não tenho nada, hoje você me surpreendeu, ele já chegou. Só que no outro momento, no outro treinamento, ela novamente trouxe erros, porque é assim, um dia você vai acertar, você vai ser elogiado, mas no outro dia você vai errar. Por quê? O processo de evolução, de crescimento, ele continua, então você tem que se aprimorar a cada dia. De acordo com a fase que vai chegando, o nível de exigência vai aumentando. Então você precisa estar sempre em evolução. O importante é ter um coração ensinável. Exatamente. Como que eu tenho um coração ensinável? Guardando seu coração, não deixando sentimentos ruins entrarem, sendo grato, honrando as pessoas e aprendendo algo novo todos os dias. Tem um versículo, que acho que vai resumir tudo isso que a gente conversou aqui hoje, que é Provérbios 3, 11 e o 12. 11 diz o seguinte, filho, preste atenção quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Aí o 12 diz o seguinte, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Eu sempre falei isso para minha equipe. Na empresa, eu já falei isso para vocês. Uhum. Se eu estiver chamando sua atenção, fique feliz com isso. Porque eu só chamo atenção, e, em cima do versículo, um direcionamento, um princípio. Você só chama atenção de quem você acredita. Você só chama atenção de quem você ama. Você só chama atenção de quem você quer bem. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em ser chamada atenção, você não entendeu nada ainda. Exemplo, se a pessoa não gosta de você, se ela não enxerga um valor em você, se ela não enxerga habilidade, não tem por que ela ficar insistindo em você, ficar chamando sua atenção. Não tem porquê. Não, aí tem gente que fala assim, meu líder não gosta de mim, fica me chamando atenção toda hora. Se ele não gostasse, ele nem falava com você. Ele ia ver você errando e deixava você errar só para depois te mandar embora. Não existe, você... Gente, ninguém faz isso. Inclusive, até para você pensar que as pessoas que você se incomoda e que você fala mal, por que você fala mal? Você fala assim, porque eu não gosto dela. Não é que você não gosta, não. Você queria ser amigo dela e você não é. Por isso que você fala mal. Porque uma pessoa que não muda, não agrega nada à sua vida, que você não tem afinidade, por que essa pessoa você vai falar dela? Se você fala mal de alguém, é porque você queria ser conectado àquela pessoa. Se você não tivesse nenhum tipo de sentimento como você acha que você não tem, você não ia falar nada. Quando você anda na rua, você anda falando mal das pessoas? Não. Você não conhece a pessoa. Você não tem nenhum vínculo com ela. Porque, pode ver, se você sai aqui na rua, você não sai. Você, eu não gosto de você. Você fala demais. Você fez isso. Você não faz isso. Porque você não conhece. Não muda nada na sua vida. Eu não sei quem é. Não tem nenhum sentimento. Se eu falo mal de alguém é porque existe algum sentimento aqui. Eu queria ser conectado a ela, mas porque eu não sou, a única maneira de chamar a atenção é eu falando mal dela. Só assim que ela nota a minha presença. E ao invés de você ir lá e falar que você gosta da pessoa que você admira, você fica falando mal. Por isso que você não é conectado com ela. Uau. Muito bom.